Bem-vindo ao melhor podcast do Nordeste. Fala, meu pequeno camaleão. Chega aí, vamos trocar uma ideia. E hoje eu estou aqui sentado na mesa com a doutora Janaína Nunes, ela que é pré-candidata a desembargadora pela OAB no próximo pleito agora do dia 18 de setembro, que terá votação de todos os advogados do estado da Paraíba, não é isso? Bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada. É exatamente isso. No próximo dia 18 de setembro, nós teremos uma eleição direta pela advocacia. É uma consulta em primeira fase. Todos os advogados e advogadas do estado da Paraíba poderão votar e escolher quem poderá lhe representar como representante da advocacia e desembargador dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba. Que legal. É o quinto constitucional, né? Primeiro explica pra gente o que é quinto constitucional, por favor. Constitucionalmente, ou seja, nossa Constituição de 88 prevê a possibilidade de que, dentro de todos os tribunais de justiça estadual, federal, trabalhista, exista, do número de vagas, 1/5 destinadas para OAB, 1/5 destinados para o Ministério Público. E os demais componentes provenientes da magistratura, do concurso, da carreira de quem faz concurso para juiz. Entendi. E isso acontece para trazer diferentes visões para dentro do tribunal, que é onde acontecem os julgamentos em fase colegiadas, como a gente chama, que são, não vai ter um juiz decidindo a causa, mas 3, 4 outras pessoas decidiram conjuntamente o resultado daquele recurso tão esperado pela população. Entendi. E aí, quando eu recebi a notícia que a senhora vem aqui, eu falei, eu preciso me preparar, né? E aí eu separei umas perguntas aqui, pesquisei, estudei, porque eu não sou da área de direito, né? Não. Mas eu tenho os meus métodos e eu separei algumas perguntas que eu acho bem interessante a gente fazer aqui, inclusive para galera que está assistindo em casa, as pessoas que estão assistindo em casa, conhecer um pouco mais de você. Posso chamar de você? Posso? Claro, pode ficar à Conhecer um vontade. pouco mais de você, de suas propostas, o que é que você pensa de algumas coisas. Eu separei a primeira pergunta que diz assim, ó. Primeiro eu quero saber um pouco da sua história e saber o que fez você se decidir a se candidatar a desembargadora. Se tem alguma história, algum motivo especial por trás dessa escolha? Sempre tem um motivo especial. O meu motivo especial é realmente buscar o que eu acredito como filosofia de vida, Sim. que é uma representação, primeiro, da advocacia real, militante, atuante, a advocacia de base, que é um grande número dentro da advocacia, dentro do tribunal. E de onde vem isso? Vem da necessidade também de a gente ter um ideal de justiça mais próximo da população. Nós advogados, somos os primeiros a atender a parte quando há uma injustiça. Ninguém procura, bate na porta do judiciário. Busca um advogado, conversa com ele, fala o seu caso. O advogado que acolhe, muitas vezes, em primeira mão, aquela demanda, aquela necessidade da sociedade. Sim. Isso nos faz sentir a necessidade da população de uma forma muito mais próxima. Entendi. E é o que nos move. Eu acho que, no fundo, todo advogado quer ajudar, quer fazer a mudança, quer fazer a transformação, quer fazer a justiça. Sim. E eu tenho uma formação muito humanitária. Eu acredito numa justiça mais acessível e humanitária. Isso quer dizer o seguinte, que não vai enxergar a população apenas como mais um número de processos, Sim. mas entendendo que tem partes envolvidas naquilo ali, que a forma como a gente responde e a velocidade que a gente responde impacta diretamente na vida das pessoas, que a gente tem que ser acessível. Eu acho que existe um distanciamento muito grande entre o Poder Judiciário, muitas vezes, e a própria população. Sim. E quando a gente fala de desembargador, que é alguém que alça um cargo em nível de segundo grau dentro do tribunal, que são pouquíssimos. Na Paraíba, atualmente, nós temos 19. Então, 19 pessoas são desembargadoras no estado, né, na justiça estadual. Então, o número escasso de cargos, Sim. logo, lhe dá uma grande visibilidade e importância social. Só que a gente não pode acreditar que essas pessoas, elas estão muito distantes da população como seres humanos, porque elas não estão. Concordo. E é preciso que a gente tenha um posicionamento dentro também do tribunal de abertura, de Sim. diálogo com a população, de participação junto ao próprio jurisdicionado, que é o que a gente chama, que são aqueles que a gente direciona a decisão, Sim. a quem procura a justiça, participando de eventos junto com a comunidade, falando uma linguagem mais acessível, né? Perdendo mais o juridiquês, como a gente fala, Sim. para que as pessoas possam compreender mais o direito, para que eles possam precisar cada vez menos da justiça, porque o que se pretende é que não haja justiça para que não se precise procurar o judiciário. E que, se for necessário que isso aconteça, quando bater as portas do judiciário, tenha um atendimento eficiente,
e humano e empático. É mais proximidade com a sociedade mesmo, né? Com certeza. Cada um tem um modo de ver. Eu gosto de ver, como eu construo minha vida através muito dos humanos, dessas relações, dessas conexões verdadeiras, eu acho que a justiça tem que ir por esse caminho também. Entendi. Porque é uma prestação de um serviço. Sim, querendo É uma prestação de serviço. Só que nós, historicamente, nos convencionamos a determinados cargos, nós atribuirmos uma relevância e importância maior. Entendi. E aí essas autoridades que muitas vezes estão nesses cargos que são mais escassos, mais raros, mais valorizados também na carreira, Sim. a gente acaba supervalorizando e transformando quase num patamar intangível, inalcançável, como se fosse muito diferente. E não são, enfim, somos todas pessoas. Não tem que ser, né? Eu concordo. Quais são os seus maiores desafios que você acha que o tribunal enfrenta hoje? Quais são os maiores desafios que você acha que o tribunal enfrenta hoje? E como você acha que pode ajudar a resolver esses problemas? Sem dúvida nenhuma, é o abarrotamento. A gente tem no Brasil uma cultura de judicialização muito forte. O que significa isso? Que, por nós termos, muitas vezes, estruturas privadas e públicas que negam muito, porque nós temos uma legislação também muito vasta. Sim. Todo dia nós temos muitas leis novas. Sim. Então, às vezes, existe um déficit de atualização, existe uma ignorância mesmo em relação aos nossos próprios direitos. Isso faz com que, tanto na esfera privada como na pública, esses direitos sejam negados. E os mecanismos alternativos de resolução dos conflitos, que seriam a mediação, a conciliação, a negociação, o próprio ato administrativo de você rever seu posicionamento, acaba ficando tudo isso em segundo plano. Só sobra ao brasileiro o quê? Recorrer à justiça. Sim. É o famoso busque os seus direitos na justiça. Exato. Isso faz com que o Poder Judiciário tenha um inflacionamento muito grande do número de processos. Acúmulo, né? É isso. Então, a grande dificuldade hoje do Poder Judiciário Estadual, que tem uma competência muito vasta, ou seja, que lida com muitas matérias e direitos diferentes, é lidar com essa quantidade de processo. E o que é que a gente pode trazer de novo no tribunal para mudar um pouco dessa estrutura? Trazendo inovação. Eu ia te perguntar, você tem alguma ideia para resolver esse problema de acúmulo de processos e da celeridade dos processos? Só a formação do novo gabinete já ajuda a desafogar um pouco outros gabinetes. Sim. Para além disso, a gente tem que trabalhar na eficiência do nosso gabinete. E aí, como é que a gente trabalha na eficiência? É construindo um gabinete independente e a partir da formação técnica para que a gente tenha servidores ali, serventuários, preparados para as diferentes demandas que a gente vai ter, porque a gente vai ter de casos de família, casos de impostos, são os casos tributários. Sim. Então, a gente tem uma variedade de matéria muito grande. Então, se a gente tiver no gabinete também pessoas capacitadas em diferentes áreas de atuação, de interesse do direito, isso já ajuda muito. Porque cada um cuida do seu, né? E no final um todo é resolvido. Exatamente. Né? E cada um tem a sua própria expertise, já tem sua área de profundo entendimento, que ajuda muito na formação dos votos e traz mais segurança na resposta que se dá. Esse é um ponto. O segundo ponto é a gente ouvir a própria advocacia, ter um gabinete aberto para que os advogados cheguem e despachem diretamente, conversem diretamente com a desembargadora, comigo, para que a gente possa ver quais são os pontos-chave mais rapidamente dentro do processo e possa dar uma resposta mais rápida. Trabalhar com transparência para que muitas questões que muitas vezes são pretendidas que sejam esclarecidas já está ali à mão, para que o fluxo seja muito mais rápido. Usar a tecnologia da maneira certa. E eu digo da maneira certa porque não é usar a inteligência artificial para substituir o trabalho de análise da questão. Sim. Mas é usar a inteligência artificial para mecanizar uns processos que muitas vezes são mecânicos e tomam muito tempo. Sim. O processo judicial ajuda muito. Sim. Mas é preciso a gente usar as ferramentas tecnológicas da maneira certa. Entendi. E aí você falou dessas coisas dos advogados e tal. Qual a importância, o que você vê de importância dos advogados fazerem parte dos tribunais? Qual a importância na sua visão? É o senso prático de quem conhece dois polos. Quem conhece toda a parte técnica de atuação, mas que também conhece a parte prática de atendimento, desde o atendimento do cliente, de saber o que realmente o jurisdicionado quer naquelas demandas,
como também quais os caminhos mais fáceis de alcançar aquilo. Jurisdicionado é a pessoa que o advogado representa, é? Isso. É o cliente do advogado Sim. que é a parte que vai ser beneficiada ou não pela decisão do juiz. Então, quando eu falo jurisdicionado, é todo mundo que se destina à decisão judicial. Entendi. É o jurisdicionado. Então, o papel do advogado, ele acaba ajudando a justiça e a sociedade, ele estando mais próximo dos com tribunais? Com certeza. E por isso que é tão importante a participação da advocacia e é de suma importância que a gente escolha um possível representante para dentro do tribunal que traga essa perspectiva. Sim. Que não seja só um apadrinhado político, que não seja só alguém que esteja associado com um grupo econômico que queira chegar lá, sim, que esteja indo pelas razões corretas e que tenha esse ponto de vista para levar isso para dentro do seu gabinete, para dentro do tribunal. Para as questões de atuação da própria decisão dele, judicial, mas também para questões administrativas, como, qual o horário que a gente vai aplicar aqui? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Nós, quanto advogados, em cada região tem uma realidade de atendimento ao cliente, sim, porque a gente depende das rotinas do nosso público. Entendi. Uma advocacia no interior, o escritório funciona até 3 horas da tarde. Porque, geralmente, o pessoal é da zona rural, a grande clientela, né, desses advogados, vem nos procura pela manhã, e até umas 3 horas funciona o escritório, depois é a parte de produção interna, que é quando o advogado... É a parte que os clientes ninguém vê, que sim, o advogado realmente senta para trabalhar e produzir as suas peças, redigir, despachar os processos virtualmente, protocolizar as petições. Entendi. Então, esses procedimentos. Já na capital não acontece isso, é o contrário. Geralmente, pela manhã, ele está em audiência ou em diligência, que é o que a gente chama de ir para um GA, ou às vezes vai para um órgão pegar uma certidão, ou vai conversar com o juiz, ou vai no tribunal fazer uma sustentação oral. Então, pela manhã é o horário que os órgãos judiciais estão mais abertos, por exemplo, aqui em João Pessoa. Então, pela manhã tem toda essa parte de diligência e à tarde é atendimento ao cliente. Entendi. Então já precisa se adequar aos clientes, isso, né? Então é preciso, são detalhes mínimos. Sim. Mas na hora de ter uma medida de, qual o horário que a gente vai deixar o fórum funcionando? Dizer, para a advocacia funciona assim. Vamos deixar livre para as comarcas do interior, porque já é uma outra dinâmica. Então, esses pequenos toques que fazem toda a diferença e que a gente não imagina o efeito dominó que isso tem dentro da cadeia de produção. Acabam não, traz uma organização e aí facilita a vida de todo mundo, né? Muito maior. O uso de tecnologia. Nós temos hoje um sistema que chama balcão virtual. Sim. Nós herdamos já a pandemia e foi um grande avanço. Que significa o seguinte, você fazer uma videochamada oficial para dentro de um cartório, para dentro de um gabinete, para falar com o servidor, o analista, o próprio desembargador ou o juiz. É uma videochamada oficializada. Isso adianta muito, impede muitas vezes que a pessoa tenha que viajar. Mas isso tem que ser operacionalizado de forma correta. Sim. Porque, às vezes, ela tem a previsão de acontecer, mas ela não acontece. Então, ferramentas mínimas, como, por exemplo, estabelecer uma lista pública, uma fila pública de demanda para ver, olha, está chegando gente, eu vou atender. E os outros poderem ver isso também dá transparência e faz com que o sistema ande. Porque sim, todo mundo está acompanhando ali que tem uma fila de espera. Sim, daquilo que as coisas estão acontecendo. Que estão acontecendo, sim, tem uma prestação em tempo real, que hoje a gente não tem. Não tem, estabelecer, por exemplo, eu vou receber todo mundo. Às vezes, os desembargadores hoje querem estabelecer uma agenda de uma vez na semana quando atendem. É difícil. E aí é difícil. A gente sabe, por exemplo, como advogado, a gente sabe que a dinâmica é diferente. Às vezes, a demanda não pode esperar uma semana, é uma liminar. Então, eu não posso esperar a próxima quinta-feira da próxima semana, porque tem que ser julgado daqui para amanhã. Sim. E aí, se o desembargador não me dá a oportunidade de falar com ele, vai perder o momento. Não tem o que fazer, não tem que esperar, entendi. Então, disponibilizar isso em todos os dias. Mas como é que eu vou operacionalizar isso? De repente, coloca um temporizador e diz assim, cada advogado tem 10 minutos para conversar, porque isso dá um fluxo. Sim, faz sentido. Não atrapalha o funcionamento interno, mas em compensação gera um fluxo de demanda. Isso vai ajudar naquilo que a gente falou lá sobre os processos que estão atrasados, acumulados, né? Sim. Se você consegue dar celeridade nisso, você gente esperando o julgamento 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente tem que pensar que o julgamento já uma segunda fase do processo. A primeira fase, que é o julgamento em primeiro grau, que a gente chama, que é quando a parte foi lá e passou todas aquelas partes do seriado, né? Falou com o advogado foi lá,
fez a peça, entrou com processo, fez a audiência de instrução, você foi ali na frente do juiz, deu seu esclarecimento, teve a testemunha, até isso acontecer, dependendo do processo aqui no Tribunal de Justiça da Paraíba, é cerca de 6 anos. Caramba. 5 anos, 3 anos. Então, você imagina alguém que quer uma resposta, precisa de uma resposta imediata judiciária, esperar 6 anos, 10 anos, 12 anos para ter isso resolvido. Me conta um pouquinho da sua história na advocacia, pra eu entender, porque eu sou assim. Você vai falando, eu vou formando as coisas na minha cabeça. Eu falo, legal essa ideia, viu? Pô, será que se isso der certo mesmo ajuda a sociedade? Porque quando a gente começou a conversar, você falou que o plano é aproximar mais a justiça da sociedade. E algumas coisas que você falou até agora, já percebe-se que, pô, realmente, isso aí vai ajudar a sociedade até a entender um pouco mais e nem judicializar tudo, né? Então, conta pra mim um pouquinho da sua história. Eu, desde a universidade, já sabia que queria ser advogada. Numa época que se falava muito de concurso público, que a segurança, a estabilidade, sobretudo da mulher, estava no concurso público. E eu lembro que eu era a primeira que sempre dizia isso, depois uma colega que realmente é advogada hoje, que é a Ana Virgínia, falávamos sempre em advogar, porque eu sempre tive a visão de que a advocacia, ela não é monótona, porque toda caso é um caso e todo desafio é um desafio. Sim. É uma oportunidade de você criar uma tese. Então, eu era muito entusiasmada com a advocacia nesse ponto de vista. Sim. E primeiro ano que a gente pôde fazer a prova da OAB antes de concluir o curso foi no ano que eu fiz. Sim. E aí eu me submeti ao exame da ordem, passei, fiquei esperando colar grau, colei grau, peguei a minha carteirinha no mesmo dia. Eu conto essa história porque foi no mesmo dia eu comecei já a atuar com mandado de segurança. No dia que pegou a carteirinha, já começou? No dia que eu peguei a carteirinha, já comecei a atuar. No dia que eu peguei minha habilitação, eu caí na Blitz. Tem atração, né? Mas a gente tá tão naquela vontade de começar a atuar, né? Mostrar serviço, né? Mostrar serviço. Eu lembro que foi um mandado de segurança e na mesma semana um habeas corpus para soltar uma pessoa. Sim. Que tinha sido injustamente presa. E eu comecei a advogar a partir da ajuda de um grande amigo, que é Toninho Navarro. Um beijo, eu chamo de tio Toninho, porque ele é o pai de uma das minhas grandes amigas, assim, que há 34 anos me viu crescer. E quando eu saí, foi a primeira porta que se abriu, eu fui para o escritório dele. E quando eu cheguei lá, eu fiquei na banca civil e ele na parte do criminal. E assim nós estruturamos numa sociedade e permanecemos por muitos anos, até que um amigo também que estava junto comigo num cursinho, que dávamos aulas, me chamou para uma sociedade e aí lá nós ficamos só na banca civil. Sim. E a gente disse que as áreas de atuação a gente não escolhe. Sim. E aos poucos eu fui ficando bastante conhecida entre um público mais na área de direito de família, sim, onde eu me especializei. E aí, com o tempo, eu vi que também um público muito feminino buscava a minha advocacia. Sim. E aí, eu fui para a Universidade Federal fazer um mestrado na parte de direitos humanos e gênero. E fiz um mestrado e trouxe toda a minha teoria que eu aprendi para a minha advocacia. Sim. Isso fez com que a minha advocacia ficasse muito rica, né? Sim, também em várias perspectivas e também dando um respaldo muito melhor para essas mulheres que me procuravam na advocacia. E é uma advocacia que a gente escuta muito. Sim. A advocacia de família pressupõe que a gente tem um atendimento mais personalizado, com mais empatia, com uma escuta ativa muito maior da população. E acaba que você ganha a confiança daquela família. E não vem só a demanda de direito de família. Sim. Vem outras. E você começa a ouvir, num lugar de muito mais conforto daquele cliente, quais são os anseios, quais são as dificuldades que ele tem, o que é que ele quer, o que é que ele espera do sistema de justiça. Entendi. E tudo isso é um aprendizado como ser humano e também como profissional da área jurídica. Sim. E aí eu terminei o mestrado, comecei a fazer o doutorado. Fiz um reposicionamento do escritório e agora nós temos uma banca de mulheres com advocacia especializada para mulheres. Então, a gente trabalha toda essa parte de direito de família, combate à violência doméstica, assistência em crimes sexuais, a parte de direito médico também de violência obstétrica
E a gente segmentou, a gente se identificou como o primeiro escritório na Paraíba especialista na perspectiva de gênero, nessa advocacia, e tem dado super certo. As pessoas entendem essa demanda. Um público que estava esperando uma advocacia mais, representante, né? mais disruptiva. E, paralelo a isso, eu sempre desenvolvi um trabalho dentro da OAB institucional de valorização da advocacia. Legal. Porque sempre entendi que a força da advocacia estava na união. Aliás, acho que a força de todo mundo está na união, né? Da população. Tem aquele ditado, nós juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Sim. E aí eu desenvolvi um trabalho muito forte de defesa das prerrogativas, que são, na verdade, são os direitos que os advogados têm previstos em normas federais para que eles possam atuar livremente para a defesa de seus clientes. A gente chama isso de prerrogativas. Sim. E as prerrogativas funcionais é o que garante que a gente possa ter força de defender o nosso cliente, não na unidade, mas no coletivo. Sim. Então, trabalhei muito dentro da OAB, nessa perspectiva de defesa de prerrogativas e de fortalecimento da advocacia feminina também, que é uma advocacia crescente. Sim. É uma advocacia que entrou no mercado de forma mais tarde, porque as pessoas hoje esquecem muito isso, mas nós brigamos para poder ter o direito de estudar direito nas universidades, nós mulheres. Depois brigamos muito para entrar no mercado de trabalho, poder ter o direito de trabalho, poder ter o direito de se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira mulher, Mirtes Campos, a primeira mulher a ser advogada, ela travou uma batalha judicial, inclusive, para poder ter o direito de se inscrever como advogado. Coisas que eu muito facilmente peguei. A minha carteirinha hoje não, há alguns anos. Sim. Então, a gente desenvolvia bastante esse trabalho. Entendi. E aí, quando surge a vaga para a OAB, para o 5º, eu me disponibilizo a participar, a concorrer para estar dentro do tribunal, levando toda essa trajetória, Entendi. toda essa vivência de quem sabe quais são todos os caminhos de crescimento da advocacia, de quem sabe como lidar com o jurisdicionado, que é o destinatário final dessa decisão judicial, com a necessidade de trazer a teoria, né, todos os nossos estudos acadêmicos para dentro do sistema de justiça de uma forma muito mais descomplicada, Sim. muito mais popular, acessível para a população como um todo, porque a gente tem uma sociedade muito plural. Não, entendi. Eu separei algumas coisas sobre pluralidade também. Aí eu quero lhe perguntar, tem algum acontecimento ou experiência marcante que te preparou para esse momento, você acha? Eu acho que alguns, assim. Fala pra mim. Eu acho que o primeiro deles foi a gente se prepara muito emocionalmente para os casos. Sim. Sobretudo os que são muito íntimos, porque a gente tem uma responsabilidade profissional e a gente sabe o impacto que vai dar. Somos nós que avisamos se deu certo ou deu errado o cliente. Sim. Então, isso é muito difícil. É a parte muito difícil. E eu lembro que tinha um caso que era bem complicado e que era de uma filha contra uma mãe. Caramba. Que ela tinha várias questões com a mãe, várias mágoas, enfim. E a mãe vinha sendo perseguida pela filha, e a filha aprontou uma coisa com ela, e a mãe não queria expor a filha, mas queria se defender. E aí é um caso bem complicado e deu tudo certo. E eu lembro exatamente no dia que eu fui comunicar, porque eu tenho uma regra no escritório que eu só comunico decisão boa ou ruim pela manhã. Porque se for ruim, a pessoa já teve uma noite tranquila de sono. Sim. E se for boa, ela vai ter um dia todinho para ficar feliz e celebrar. Faz sentido. Mas nesse dia eu não me contive. Eu fui pessoalmente comunicar o resultado da decisão para ela, porque eu sabia que era um grande alívio. Sim. E assim, eu vi a parte chorando, eu vi todo esse contexto. E ali teve acho que foi uma virada assim para mim. Como existe um humano por trás do número? Como existe um humano por trás da matéria, Sim. da petição, do texto que a gente escreve, do vestir um terno e ir para audiência, de toda essa formalidade que tem dentro do sistema de justiça. É muito mais do que isso. A gente está lidando com vidas, e são milhares de vidas. São pelo menos 2 vidas envolvidas, que é de uma parte e a parte contrária. Sim. No caso dela aí... Mãe e a filha. A mãe e a filha. Mas existe muita coisa por trás de tudo isso. A gente não pode perder o ponto de partida e o ponto de chegada. Entendi. O processo, o sistema de justiça, é só um meio pelo qual vai acontecer.
Mas o ponto de partida é o problema. Sim. E o ponto de chegada é o que isso vai impactar na vida dessas pessoas. Entendi. Então, a gente não pode perder esse prisma. E, às vezes, a formalidade, a vaidade, né, as dificuldades do dia a dia nos sequestram um pouquinho do que realmente importa. Sim. Então, isso foi uma situação marcante na minha vida, porque me norteou até hoje, quando eu acho que... Estou sendo muito técnico, calma. E lembra que tem uma lembra pessoa que tem ali, uma né? pessoa ali, que a Entendi. gente tem que comunicar isso com empatia e tal. E eu acho que o segundo ponto foi a minha vivência na advocacia em Brasília. Eu passei um ano entre João Pessoa e Brasília. Eu pude exercer a advocacia em Brasília, que é uma outra dimensão. Não porque é Brasília, onde tudo acontece, mas porque eu senti efetivamente uma cultura de valorização da advocacia. Sim. Nós aqui na Paraíba, e eu falo na Paraíba porque em outros lugares do Nordeste que eu tive contato, eu já sinto uma pouca diferença. Aqui na Paraíba, nós ainda temos muito essa cultura de subvalorização da advocacia. É como se o advogado da família foi aquele que não passou no concurso, não foi aquele que escolheu ser advogado. O advogado que vai resolver alguma coisa dentro por exemplo, do tribunal, quando chega para ser atendido por um servidor, às vezes o servidor vem com aquela perspectiva de que ele está ali para atrapalhar o serviço. Eita, vou ter que atender mais esse advogado. Já tem uma desdenha? Existe isso. Sim. A gente muitas vezes sente isso. Claro que não é por parte de todos. Sim, claro. Mas aqui e acolá a gente sente isso, sim. Então, quando eu chego em Brasília, eu vejo uma consciência, uma cultura muito diferente em relação à advocacia. Sim. Eu vejo, por exemplo, o servidtuário, né, que é aquele atendente que trabalha dentro do sistema de justiça, seja ele comissionado ou concursado, ele vem te atender entendendo que a advocacia está para ajudar o sistema de justiça. Sim. Ele vem atendendo, entendendo que todo advogado é importante, independente do timbre, que sabe o fluxo que nós fazemos dentro dos órgãos de poder, os órgãos políticos, os órgãos judiciários. E isso vem desde o tratamento de, sim, doutora, o espaço aqui, se precisar usar, se precisar de alguma coisa, na forma do trato no atendimento, a como as coisas funcionam. E isso também virou uma chave muito forte em mim, que fez com que eu tivesse a certeza da força da advocacia. Entendi. E nunca aceitei, né, uma vez aqui totalmente na Paraíba, nunca aceitei ser tratada de forma diferente, nem que a advocacia, no modo geral, no coletivo, fosse tratada diferente. Entendi. Por isso que me engajei muito na política de ordem, por acreditar, não para servir um grupo de A, B, que está na diretoria hoje ou amanhã, mas para defender a advocacia desse ponto de vista, de uma cultura de valorização, uma cultura de sentimento de classe, de entender que nós somos importantes para a democracia, Sim. que nós participamos de momentos históricos decisivos para a solidificação dessa democracia, Entendi. que nós somos essenciais à administração da justiça, como a Constituição fala, que nós temos que estar participando desses órgãos não são à toa, isso não acontece de forma à toa. Isso tem um propósito, é a nossa importância, é a nossa relevância, é o nosso compromisso com as partes envolvidas nessas questões, que são aqueles que são injustiçados. A advocacia defende a sociedade como um todo, sim, das arbitrariedades, das injustiças, do descumprimento da lei, do cerceamento de muitos direitos. Sim. Então, a advocacia tem a sua importância, tem que ser tratada dessa forma. E isso mudou muito a minha perspectiva, porque se torna mais política, não política partidária, não política institucional, mas mais consciente politicamente, sim. Tem duas perguntas que me vieram à cabeça, eu não separei não. Primeiro você falou sobre ego e sobre enxergar as pessoas como um número. Minha formação, eu formei em segurança do trabalho há 15 anos atrás, 12 anos atrás. E um estudo mostrou pra gente que as pessoas que mais se envolvem em acidente de trabalho são as pessoas que são mais antigas no serviço. Porque ela cria autoconfiança, aí entra o negócio do ego que você falou. Uhum. E a gente fazendo uma pesquisa de campo, a gente descobriu que essas pessoas se envolvem mais em acidente porque elas fazem no automático. Você tem a sensação que os advogados mais antigos agem no automático e por isso eles enxergam as pessoas como números? Não necessariamente. Isso é muito subjetivo. Talvez alguns poucos... Eu acho o seguinte, que muitos advogados, eles advogam por amor, por paixão ao que fazem.
por acreditar que são instrumentos para alcançar a justiça. Isso eu acredito. Mas existe, como qualquer profissão, os maus advogados, que são aquelas que estão pelos honorários. Sim. Aí esses enxergam as demandas São como como números. números, né? Números do que eles vão ganhar e os números de ações que eles têm para administrar dentro do Tá nem aí pra escritório. pessoas. Vê de uma forma muito pragmática, assim, dentro da sua atuação. Assim como magistrados, assim Sim, como todos, promotores, sim. em todos os segmentos. E essa automatização, ela pode ser muito mais nociva que só um acidente que você machuca a mão, porque você vai ter uma repercussão altíssima. Eu faço sempre o comparativo, diz, mas o médico lida com a vida, o advogado também, o juiz também, em níveis muito diferentes, desde determinar que seja feita uma cirurgia de emergência, Sim. né, para salvar alguém que Sim. algum plano negou, enfim, até salvar a vida emocional de alguém, né? Alguém que está em depressão, porque existe muito isso. Pessoas que entram... Eu tenho um cliente que ele entrou em profunda depressão, porque ele recebeu... Ele foi enganado, teve um grande golpe, perdeu muito dinheiro, e a demanda era justamente para recuperar esse dinheiro, nós conseguimos. Mas, assim, é tempo. E Sim. desde o momento que ele recebeu esse golpe, ele se sentiu tão profundamente... machucado e vulnerável, que ele entrou num processo de depressão muito grande. Sim, faz sentido, Então, esse né? resgate dessa quantia que ele foi desfalcado, não era só uma reposição de dinheiro. Era devolver a ele uma resposta de que vale a pena ser justo. Sim. De que Entendi, a justiça pode ser entendi. feita. E de que ele estava vulnerável tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, existe sempre uma subjetividade no Entendi. processo. Uma outra pergunta, uma pergunta assim, bem de povo mesmo, né? Bem ignorante de povo, e graças a Deus a senhora está aqui que vai tirar minhas dúvidas. A senhora falou sobre, pode chamar de você, né? Pode. Você falou que sobre o respeito e você não aceitava ser tratado de forma diferente. E aí eu tenho alguns amigos que são advogados, mas eu tô falando uma fala específica de um advogado, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é alguma coisa Neto, que está muito famoso nas redes sociais. Ele é até baiano, eu sou de Salvador. E aí, sobre a pessoalidade, sobre o tratamento, sobre o respeito, eu não sei se todos, tá? Mas porque alguns advogados não aceitam não serem chamados de doutores. Aí vem muito de achar que o respeito está atrelado a uma questão de autoridade, nomenclatura, quando não é. Respeito tem a ver muito mais com a atitude do que com uma linguagem, Sim. necessariamente. Concordo. Porque chamar de doutor e não respeitar nossas prerrogativas não fez nada. É aquela coisa assim, olha, com licença, mas eu quero que você se dê mal. Então, assim, em letras miúdas, é isso. Ser respeitado na advocacia quer dizer você ser bem tratado, quer dizer você ter o direito e ele ser cumprido, você não ter que chamar uma comissão de prerrogativa ou chamar um superior hierárquico daquele funcionário para ter uma coisa óbvia Pra que a ele gente... entender o que é o seu direito. Exatamente, que é o direito. Entendi. Isso é ser respeitado. Entendi. Não quer dizer você ser colocado num pedestal e tratado como uma pessoa mais relevante intelectualmente do país, porque... Ache já dizia isso, né? Quanto maior a ignorância, maior o orgulho. Então, Sim. se você se quer ser colocado muito no pedestal, aí Freud também explica, muitas vezes isso é para não transparecer uma insegurança. Aquele que tem um conhecimento profundo, ele vai fazer questão de que você entenda exatamente o que ele sabe. Aquele que não tem informação, ele vai fazer questão de ser arrogante ao ponto de você não questioná-lo para você não perceber que ele não sabe. Faz todo sentido. Fala palavras difíceis, É. faz todo sentido. Peraí que eu separei aqui. A gente falou sobre diversidades e eu tinha falado que eu tinha separado uma pergunta porque eu achei interessante as coisas que eu li assim, ó. Como você vê a diversidade nos tribunais e por que ela é importante para a justiça? Diversidade pressupõe ter pessoas diferentes, em lugares diferentes socialmente, dentro do próprio tribunal. Quando a gente fala isso, a gente tem falado de composição de idade, de formação de carreira, de gênero, de orientações religiosas, enfim. Uma pluralidade quer dizer que são pessoas diferentes, com perspectivas do mundo diferentes, fazendo julgamento. No tribunal isso é muito importante porque quem vota é uma turma. Ou seja, ali vão ter 3 pessoas, por exemplo, decidindo o resultado daquele processo. Vai ganhar, se não vai, vai ganhar pela metade ou não. Quando
você tem uma diferença de pessoas ali, vão ser perspectivas diferentes. Então, vai complementar o problema, vai dar uma possibilidade de resolução muito mais eficiente do que todo mundo que pensasse igual, porque seria equiparado a uma pessoa, uma cabeça só pensando. Sim. Esse é um ponto, a maior assertividade na decisão. O segundo ponto é a questão da representatividade, é do espelhamento social. Quando a menininha olha uma ginasta brasileira ali, que às vezes era a única que tinha condições de concorrer a uma medalha, e ela vê que legal, eu queria ser aquela mulher ali, ela começa a se espelhar e ela treina, pronto. Aí nós temos uma equipe hoje medalhista, Entendi. porque lá atrás elas viram uma mulher que conseguiu chegar próximo ao sonho delas. Então, quando a gente tem diferentes pessoas, diferentes origens, diferentes gêneros dentro do tribunal, isso reflete a realidade da população, que é diversa, que tem um percentual muito grande de mulheres, de negros, enfim. E faz com que eles se sintam pertencentes também do órgão. Porque dizem assim, olha, ali tem uma pessoa que me representa, entendi. Então, esse espelhamento, ele faz não só a população se sentir mais confiante em relação ao órgão, e aí eu falo a população, tanto o jurisdicionado quanto a própria advocacia, por exemplo, Ministério Público, sentir pertencente dessa estrutura do Estado, que está ali sendo composta por pessoas que devem espelhar a sociedade, quanto também para que as pessoas se sintam inspiradas e a também ocuparem esses espaços com aquela mesma carga de valores e de propósitos também. Entendi. Janaína, o que você diria para os advogados que vão votar e para o público em geral sobre a importância dessa eleição? Olha, essa eleição ela vai determinar o funcionamento de pelo menos um gabinete pelos próximos 20 a 30 anos. Caramba. Então, é uma geração de uma advocacia de alguém. Sim. Ou de muitas pessoas. Sim. Então, é muito importante que se analise quais são os valores, qual é a vida pregressa dessa pessoa, o que é que ela traz para dentro do tribunal, qual é a posição institucional que ela assumiria ali dentro, quanto viria para somar e o que traria somando para dentro do tribunal. Traz representatividade, traz uma composição de diálogo, traz uma somatória de inovação e de técnica para agregar dentro do tribunal, vai trazer celeridade, tem uma intenção de ter acessibilidade com o público, está pensando naquele lugar, naquele cargo, como lugar de poder, um projeto individual de poder, ou está pensando nesse cargo como um lugar de fazer uma transformação social também. Sim. Então, a importância dessa eleição é nós termos muitas vozes, que é a voz da advocacia, e nas outras fases do próprio governo e do Tribunal de Justiça, para se pontuar quem será essa pessoa que vai chefiar esse gabinete, que será essa pessoa dar os votos, pelo menos, por mais 2 décadas. Eu não conversei com nenhum outro pré-candidato a esse cargo, mas só o fato de você me dizer que colocaria pessoas específicas para assuntos específicos, tipo, e aí adiantaria a questão da demanda, para mim já é muito bom. Porque hoje o que a gente sofre de atrasos de processo no Brasil não é brincadeira, né, Janaína? E eu posso lhe dizer ali com convicção, porque estagiei dentro do serviço público, Sim. que quanto mais complexa a demanda, né, quanto mais difícil for a matéria e quanto menos pessoa capacitada tiver dentro do gabinete para ajudar aquela matéria, mas ela vai ficar de lado. Sim. Porque vai sempre ser naquele fluxo do dia a dia, no fluxo do dia a dia, quanto mais você tiver que ter um esforço para fazer aquilo, você não vai parar as 1000 outras atribuições que você tem que fazer para você fazer. Você vai fazer as outras, são mais fáceis, mais rapidamente, e a mais difícil vai ficando de lado, vai ficando de lado, vai ficando de lado. Sim, aí vai ficar atrasando, a pessoa vai ficando lá presa, ainda não saiu, já podia ter visto o processo e até agora nada, né? Exatamente. Eu entendo. Peraí que eu separei uma aqui. É porque você vai falando as coisas, aí você vai ligando na minha mente. Eu falo, essa pergunta encaixa bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como você... Aqui. Se você fosse eleita, quais seriam seus principais projetos ou mudança que você gostaria de implementar? Um fluxo diferente de atendimento, como eu já falei, tanto a parte de atendimento virtual quanto a presencial, e aí com mecanismo, usando a tecnologia para a gente poder estabelecer uma metodologia que funcionasse, desse um fluxo ao gabinete, ter uma formação técnica
com um sistema operacional bem trabalhado, um fluxo operacional trabalhado dentro do gabinete de forma produtiva, Sim. né, pensando na produtividade, óbvio, no bem-estar dos serventuários, mas pensando na produtividade do gabinete. Tem um sistema de transparência muito forte, que é de prestação diária. Tem uma ministra que veio também da OAB, que hoje compõe o STJ, que é Dani Teixeira, e ela tem um fluxo que eu prontamente copiaria. Todos os dias ela tira um extrato e coloca na porta dela, um extrato simples, imprimiu e colocou na porta, dizendo quantos advogados foram atendidos, quantos processos foram despachados, quantos pedidos foram apreciados virtualmente, presencialmente. Isso é muito importante, porque a gente tem que ter a consciência que todo serviço público, de A a Z, ele tem que prestar contas à sociedade, Sim. que é a destinatária do serviço. Então, um sistema de transparência muito forte. Ter um canal de diálogo, às vezes, um canal de diálogo com a população, a gente vê uma tendência dos órgãos públicos, das empresas, isso já existe há muito tempo, mas de comunicação com o público. Sim. Né? Mostrar, fazer uma prestação de contas do que é que a desembargadora faz, conversar, por que não participar de palestras em comunidades também, mostrando o que é... Porque, às vezes, as próprias pessoas envolvidas que estão esperando o recurso não sabem o que é um tribunal, não sabem o que é o recurso, sim. não sabem como é. Depende muito das explicações, às vezes, dos advogados, porque não tem acesso a essa informação. Sim. E a nossa sociedade ainda é muito ignorante em relação a isso, porque é uma questão muito burocrática. Sim, eu concordo. Deixa eu te dizer, eu não sei se você viu, mas alguns meses atrás, uma inteligência artificial fez o papel do advogado no Reino Unido. Uhum. Você acha que isso é tendência, que vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai tomar o lugar dos advogados? Jamais. E por motivos diferentes. Há uns anos, se você pegar assim, os maiores congressos nacionais falando em inovação, você teria de 6 a 10 anos, eles falando, o futuro é tecnológico, a inteligência artificial Sim. vai substituir o advogado e tal. Sim. E o que é que tem que ser demonstrado cada vez mais, que Mato já falava há muito tempo, que o futuro é humano, ele não é da tecnologia. A tecnologia já é do presente. Ele nem é do passado, nem é do futuro, é do presente. As inteligências artificiais, elas já estão sendo utilizadas tanto em gabinete quanto em escritório de advocacia há alguns anos. Sim. Provavelmente, quem está nos ouvindo aqui tem um advogado que já atuou no processo dele, que já usou um chat GPT, já usou outros sistemas de inteligência para controle de prazo, para administração do escritório. Isso hoje é normal. Sim. Mas não se substitui por quê? Porque a gente está falando de conexão entre pessoas. É sempre sobre pessoas. É uma pessoa que ele procura porque não teve o direito respeitado. Sim. É uma pessoa que vai gerenciar o processo dela. E qual é o grande objetivo do processo? É o convencimento do juiz ou da turma de desembargadores. O convencimento, ele vem da comunicação e da conexão. Sim. Não adianta eu fundamentar ou uma inteligência artificial super fundamentar com base no direito, se ele não convence. Ele vai ter todas as razões ali, mas ele não tem o ponto-chave de conectar dois humanos numa mentalidade e fazer com que ele seja convencido. Eita, será? Eu acho que não. Não, eu também respeito muito, Não. eu só fico pensando, porque, tipo, lembra daquele caso que a gente teve no Brasil, que uma senhora, ou foi um senhor, ele foi apreendido porque ele roubou um quilo de leite e 1 quilo de arroz no mercado. Aí eu fico pensando, perante a justiça, ele furtou é crime, crime tem que ser preso. Porém, qual foi a necessidade, ele precisava sustentar o filho que estava em casa morrendo de fome. Já pensou se a inteligência artificial entra nisso aí, pronto. Aí é onde é que a gente tá. Você me pergunta, pode ser substituída? Eu disse, não vai ser, porque as humanidades é que vão dar diferença sobre isso. Porque, de forma objetiva, a lei tá lá. Roubou ou furtou, dependendo do caso, é crime, pena, tal. Sim. Se você for fazer é que a gente chama de subsunção, do fato à norma. Dizer assim, como é que chama? Absunção? Subsunção. Subsunção. O fato é esse, a norma diz esse, encaixa o fato na norma, pronto, a condenação de tanto. Sim. A inteligência artificial, ela faz isso. Mas qual é o ponto de conexão humano? Ela não tem a humanidade, né? A humanidade vai ser justamente no momento que, na hora de aplicar a pena, o juiz vai dizer, sim, mas eu preciso da insignificância. Talvez tenha furtado, mas foi para matar a fome dessa criança. Então, sim, quem vai dar esse toque humano vão ser sempre os advogados, o promotor e o juiz ou o desembargador. O quociente social, o quociente humanitário, o feeling da questão será sempre humano. Humano, né? Faz sentido.
Mas dá um medo, não dá não, dessa inteligência artificial? Dá porque, imagine, eu sou de old school, né? Quando eu me formei, a gente não tinha nem smartphone, a gente não usava isso em sala de aula. Hoje, meus alunos todos não pegam nem caneta praticamente, tiram foto, escaneiam as coisas, tudo é muito... Gravam as aulas. Tudo muito volátil. Então, assim, a gente gravava a aula, um gravadorzinho. Sim. Então, tinha uma metodologia de aprendizado, de apreensão. As informações eram passadas de formas mais lentas e a gente absorvia de uma forma diferente. Sim. Hoje, toda a memória nossa praticamente está no celular. Verdade. Ou no óculos, que já tem, ou no relógio. Então, as informações estão numa velocidade mais rápida, num volume muito maior, condensadas numa estrutura física bem menor. Sim. Hoje, meus alunos conseguem ter qualquer informação que eu passo numa sala de aula, informação técnica de norma, de jurisprudência, eles conseguem ter de uma forma, às vezes, mais rápida que o meu próprio raciocínio, pesquisando. Certeza. Mas eles nunca vão ter o raciocínio, a dialética que eu fiz através dos livros, do comportamento de vida e tal. E isso é um diferencial que a gente passa. Então, o professor nunca vai ser substituído. O profissional humano, ele não vai ser substituído. Ele vai ter o trabalho dele potencializado através das ferramentas tecnológicas. Pelo menos é o que eu acredito. Quem quiser correr para se equiparar às tecnologias num procedimento muito mecanizado, tipo assim, aí eu sou advogado, então vou pegar a lei e vou colocar. Esse tipo de peticionamento a máquina já faz há muito tempo. Sim. Se você não tiver um diferencial na abordagem do seu trabalho, você já ficou obsoleto. É isso que faz o advogado existir, né? Esse espaço entre o que a máquina já faz, entende? Sim, então, meu próprio posicionamento em relação ao escritório, e ter um escritório especialista em demanda de gênero, é um posicionamento pelas humanidades. Sim. E isso é o futuro. Nós temos vários estudos já, muitas correntes já pensando sobre isso, o futuro da advocacia, não só numa perspectiva tecnológica, mas numa perspectiva humana. Entendi, ficou claro para mim. Deixa eu te perguntar, como você enxerga o futuro do sistema judiciário? E tem alguma reforma ou mudança que você acha necessária? Sim, nós temos uma dinâmica de poderes hoje bem complicada no Brasil. Nós somos uma democracia nova, em consolidação, temos um processo de amadurecimento. O sistema de justiça foi construído muito como basilar dessa união de forças. Sim. Mas isso faz também que, muitas vezes, o sistema de justiça tem que suprir a necessidade dos outros poderes, por exemplo. Quando o juiz tem que sair, na ausência da norma, ele tem que fazer toda um desenvolvimento de ideias, quase que legislando para suprir a ausência de uma norma, que não se manifestou sobre aquilo. É isso que é arbitragem, não? Não. A arbitragem é quando... Não, arbitragem aí você não entrou nem no julgamento. Tá. É quando as partes já convencionaram por um contrato ou por algum pacto, algum tipo de pacto, que se eles tiverem conflito, eles podem ir para uma câmara de arbitragem. Ah, tá. E aí, nessa câmara de arbitragem, quem vai decidir é o árbitro, né, o juiz da demanda, que ele vai decidir quem tem a razão, sem ter que passar por um processo judicial, que vai para o juiz, que vai para um recurso. Entendi. Aí foi só uma dúvida que surgiu na metade da sua resposta. Tá, mas você me falou sobre como você enxerga o judiciário, mas tem alguma reforma ou mudança que você acha necessária? Acho que sim. Acho que a gente precisa mudar internamente, fazer melhoria do sistema de prestação. E a partir da formação muito forte desses serventuários sobre várias questões. Sim. Várias questões. Tanto que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que ele surge como um órgão de controle interno para a melhoria do sistema de justiça. Então, é ele que dita, por exemplo, metas possíveis, que controla a agenda de programação de políticas públicas de desenvolvimento do sistema de justiça. Então, é um órgão hoje que ele é muito importante para promover essas pequenas reformas dentro do Poder Judiciário. Eu digo pequenas reformas porque são reformas administrativas. Sim. Uma grande reforma legislativa não deve ser, inclusive, realizada porque isso teria que ser feito através de movimentos constitucionais, e isso é muito perigoso. O que a gente tem que fazer é melhorias administrativas. Qual é o perigo que traz isso? Porque aí a gente vai criar uma certa estabilidade na segurança, Sim. Na segurança jurídica da formação do Poder Judiciário.
Entendi. Entende? Entendo. A gente tem uma estrutura, inclusive de causas pétreas, dos poderes. Sim. Então, os poderes têm que ser respeitados. E quando eles foram constituídos, eles têm destinação. É igual dizer assim, olha, agora vão querer mudar. A gente não vai ter um legislativo estadual, municipal e federal. Vamos mudar, vamos deixar só o federal agora, só o federal que decide tudo. Então, é mudar uma estrutura muito grande, é uma estrutura constitucional, é de constituição da base da estrutura do nosso próprio Estado. Sim. Isso não deve acontecer dentro do judiciário. O que a gente vai ter é melhorias administrativas, não só de funcionamento, como de controle sobre como são exercidos muitos atos judiciais. Isso aí é uma tendência que tem sim. É uma tendência que aconteça isso. Sim. Entendi. Inclusive, nas últimas decisões do Conselho Nacional de Justiça, eles têm sido muito mais fortes em relação a comportamento de magistrados, de desembargadores, fazendo inclusive intervenções, punições a determinados comportamentos, sim. Entendi. E aí, e por último, eu quero te perguntar o seguinte: como você pretende equilibrar as demandas da advocacia com as necessidades do tribunal e da sociedade? Pois é. Quando a gente fala de representação dentro do tribunal, pela OAB, a gente está falando de alguém que vai ser, uma vez nomeado, vai ser desembargador. Eu seria desembargadora lá dentro, não mais advogada. Sim. O que é conciliar a visão do advogado? É trazer toda essa vivência, essa carga, esse olhar prático, vivido do lado da advocacia para dentro do tribunal. Entendi. Não é privilegiando advogados, porque privilegiar advogados é impossível. Eu pensei nisso. Não, porque privilegiar advogados é impossível, uma vez que todas as partes têm advogado. Sim. Então vai ter um advogado do lado e do outro. Sim. Não se trata de eu vou defender esses advogados aqui dentro do tribunal. Não, vou privilegiar esse outro. É dizer não. Mas quando está dentro da função administrativa ou jurisdicional, é dizer assim, como é que isso funciona para a advocacia? Quando eu era advogada, funcionava assim. Então, quando a gente for pensar dentro do gabinete de fazer uma ação, a gente tem que lembrar que isso acontece assim. É ir para uma sessão de julgamento e dizer, olha, se algum colega se opuser à manifestação do advogado, que o advogado fale, que regimentalmente nós temos algumas prerrogativas, como, por exemplo, usar da palavra para esclarecer algum ato. Às vezes um desembargador diz, não, já falou demais aquela... Então, é dizer assim, opa, mas ele tem o direito, a prerrogativa de se manifestar pelo Estatuto da Ordem. É conhecer essa natureza da advocacia e trazer esse contraponto a partir dessa perspectiva. Não é privilegiar advogado A, B, C, D, porque essa não é a função. Porque esse conhecimento que você leva acaba que você ajuda para que o tribunal, num todo, funcione de uma forma mais orgânica. Muito melhor e erre menos. E erre menos, Acho que essa é a palavra. Eu falei orgânico. Senhoras e senhores, doutora Janaína Nunes. Eu vou disponibilizar essa câmera para você. Eu posso... Toda hora eu pergunto, posso chamar de você, né? Porque minha mãe também é doutora, mas não é na sua área, né? Ela é doutora em educação, mas eu fico perturbando. Não tenho que lhe chamar de doutora, não, né? Essa é minha mãe. Eu vou disponibilizar essa câmera para você. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Fala o que você quiser, depois volta para mim e eu finalizo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Quero agradecer o espaço. Quero dizer que é um prazer poder concorrer em nome da advocacia ao cargo de desembargadora, de trazer essa possibilidade, né? Toda a minha experiência de vida, minha experiência profissional para fazer uma transformação, iniciar uma transformação dentro do Tribunal da Justiça da Paraíba, pensando no judicionário, pensando nas pessoas, pensando na sociedade, no bem-estar delas e numa atuação, numa entrega das decisões judiciais de forma muito mais acertada e rápidas para a população. Então, é isso que eu desejo, essa é a intenção da minha candidatura. Quero pedir ajuda, o apoio de todos que acreditam nesse projeto para passar a mensagem adiante, para falar com os colegas advogados que conheçam, né, com os familiares advogados que conheçam. Digo, olha, eu acredito muito nessa proposta da doutora Janaína e queria que você desse um voto de confiança nela no dia 18 de setembro. Ok. Você que acompanhou, eu tenho que câmera aqui, estou nessa na de cá? Na última? Na de cá. Você que acompanhou a gente até agora, não deixe de se inscrever no canal não, ativa o sininho também para ficar ligado toda vez que tiver vídeo novo.
Eu acho importante falar que eu conversando com o Osmar, eu achei importante a gente tentar adiantar para trazer a doutora Janaína aqui, porque esse é um assunto que, querendo ou não, eu não tenho nada a ver com advocacia, mas vai impactar na minha vida. Sim. A gente está uma correria louca aqui, vocês sabem que a gente está fazendo pré-bate, a gente não está conseguindo parar, mas aí o Osmar conversou e falou, mano, a gente precisa adiantar isso, porque lá na frente isso interfere na minha e na sua vida também. Então, eu me esforcei, eu consegui separar umas perguntas. Peço desculpa por não ter conseguido estudar mais, porque realmente eu não estou conseguindo parar. Mas eu consegui separar umas perguntas que eu achei importantes a gente saber, até porque eu achei legal. E aqui o nosso propósito é trazer assuntos complexos e informar de forma simples. E o seu jeito de falar é um jeito simples, que eu consigo entender mesmo nunca ter feito direito na minha vida. Então eu quero agradecer a sua presença aqui também, dizer que foi bem legal, esclarecedor. E você que está em casa, espero que você tenha gostado. Se não entender alguma coisa, volte a conversa até você entender, porque vai por mim. Isso lá na frente pode impactar e vai impactar na sua vida. É isso aí, que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Até